Amém. Queridos irmãos, de pé como estamos, eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 3, dando sequência às mensagens expositivas, às 7 cartas do livro do Apocalipse. Chegamos à 6ª carta, a carta dirigida à igreja de Filadélfia, a igreja que está em Filadélfia. Capítulo 3, verso 7, por gentileza, abra sua Bíblia. Diz assim as sagradas letras: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Deus eterno, oramos para que pela tua graça, o teu Espírito ilumine o nosso entendimento. E oro agora para que na exposição da tua santa palavra, o teu Espírito faça penetrar cada palavra no coração dos meus irmãos, de tal maneira que haja fidelidade na pregação e a tua palavra seja confirmada por uma operação poderosa do Espírito Santo de Deus. Que haja uma aplicação muito íntima e particular, individual, a cada um de todos aqueles que estão presentes e todos aqueles que ainda ouvirão esta mensagem. Faz isso, Senhor, para a glória do teu nome, pelos méritos de Cristo oramos. Amém. Assentado, queridos irmãos. Pois bem, meus amados, o Senhor Jesus Cristo envia mensagens às 7 igrejas da Ásia Menor, e ele traça um diagnóstico de cada uma dessas igrejas. Para 2 dessas igrejas, para a igreja de Esmirna e para a igreja de Filadélfia, Jesus só faz elogios. Para outras 4 igrejas, a igreja de Éfeso, de Pérgamo, Tiatira e Sardes, Jesus faz elogios e também críticas. Mas a uma dessas igrejas, a última que veremos, se Deus assim permitir, na próxima semana, a igreja de Laodiceia, Jesus apenas trata de críticas a esta igreja. É interessante porque Jesus não vê a igreja como nós vemos. Jesus é o único que tem a capacidade de sondar aquilo que está dentro do coração de cada um de nós. E é maravilhoso porque fica claro nas 7 cartas que as igrejas não são aquilo que aparentam ser. E, na verdade, existem contrastes gritantes
E Jesus expõe cada um desses contrastes. Se você perceber, por exemplo, a igreja de Éfeso, era uma igreja ortodoxa, uma igreja fiel à palavra, fiel à doutrina, mas Jesus disse que essa igreja tinha um pecado, ela havia abandonado o primeiro amor. A igreja de Esmirna, o Senhor diz, você é pobre, mas aos olhos de Deus, você é rica. A igreja de Pérgamo era a igreja onde estava o trono de Satanás, disse Jesus. E Jesus olha para essa igreja e vê irmãos como Antipas, que entregaram as suas vidas por amor ao Evangelho, que não tiveram as suas vidas preciosas, mas se entregaram por amor ao Evangelho. De igual maneira, a igreja de Tiatira estava comprometida com a iniquidade, mas lá o Senhor Jesus olha e encontra crentes que não se contaminaram. E ele diz, e andarão de branco comigo, porque são dignos disso. Já a igreja de Sardes, ela tinha uma fama, a fama de estar viva, e o Senhor diz, mas vocês estão mortos. Já a igreja de Filadélfia, é uma igreja cuja a tônica desta igreja é, o Senhor diz, vocês têm pouca força, mas eu abri uma porta, essa porta está aberta. A igreja de Filadélfia é uma igreja que experimenta, na sua fraqueza, ela experimenta a manifestação gloriosa do poder de Deus. Já a igreja de Laodiceia, a última igreja que, conforme disse, veremos semana que vem, essa igreja, ela se olha no espelho e canta quão grande és tu, olhando para a sua imagem. A igreja de Laodiceia é a igreja que diz para ela mesma, rico sou, estou enriquecida, de nada tenho falta. E o Senhor diz para esta igreja, não sabes que és um desgraçado, pobre, cego, nu e miserável. Percebe-se claramente que Jesus não vê como os homens veem. O diagnóstico dele é traçado não pela aparência, mas por aquilo que está no profundo do coração. Essa igreja de Laodiceia foi uma igreja fundada por Átalo II. E Átalo II ele vai fundar esta igreja com um objetivo, que esta igreja fosse embaixadora da cultura grega. O objetivo, quando Átalos ele funda a igreja de Filadélfia, era que esta igreja pudesse, através dela, essa cidade, através da cidade de Filadélfia, a cultura grega pudesse ser propagada, pudesse ser divulgada para toda a Ásia. E é diante do objetivo pelo qual Átalos funda a igreja de Filadélfia, que o Senhor Jesus olha para essa igreja e diz, enquanto a cidade foi fundada para ser a embaixadora, a propagadora da cultura grega, a minha igreja, neste lugar, vai ser embaixadora do poder de Deus. É interessante como Jesus vai traçar um paralelo entre a circunstância em que a igreja estava, naquela cidade. Jesus não apenas trata um diagnóstico da igreja, ele não faz apenas o diagnóstico. Jesus mostra qual era a circunstância da cidade em que a igreja estava colocada, e naquele diagnóstico ele procura traçar um paralelo entre a geografia, a história da igreja, com a situação da cidade. E é maravilhoso isso, porque Deus, ele se utiliza das circunstâncias mais adversas para, de forma muito pedagógica, nos ensinar. E Jesus se utiliza disso. Em cada palavra de Jesus, dirigida a cada uma dessas igrejas, ele observa a geografia da igreja e ele faz uma aplicação daquele momento, daquela história, daquela geografia, daquela cultura que dominava a igreja, e ele traça um paralelo apontando para a situação em que a igreja vivia. De tal maneira que quando ele falava alguma coisa, as pessoas daquela cidade
que estavam acostumadas e viviam naquele ambiente, ele abordava um assunto e todo mundo, ficava fácil para todo mundo compreender daquilo, o que ele estava falando. Um segundo ponto a ser destacado é que esta cidade, ela foi fundada numa região de muitos terremotos, muitos abalos sísmicos. Essa região era uma região de vulcões. Tanto é assim que esta cidade ficou conhecida como Terra Fumegante. De tal maneira que Jesus vai traçar um paralelo entre os muitos terremotos, e principalmente no ano 17 depois de Cristo. A cidade foi abalada por um terremoto que destruiu ela completamente. E é exatamente nesta carta que Jesus vai dizer: ao que vencer, eu farei dele uma coluna no templo de Deus, para mostrar, a cidade foi abalada, e eles entendiam, eles sabiam o que era o abalo. E Jesus diz: a minha igreja, aquele que vencer, não será abalado, será uma coluna no templo do meu Deus. Você percebe claramente como Jesus vai traçando um paralelo entre a cidade e a igreja posta naquela cidade. Um outro aspecto é que, por volta do ano 90 depois de Cristo, essa igreja foi reconstruída por Tibério César e foi rebatizada com o nome de Neocesária, com o objetivo de homenagear os Césares de Roma. E é exatamente neste lugar que o Senhor diz: eu vou dar à minha igreja, ao meu povo, um novo nome. A minha igreja vai ser coluna no templo do meu Deus, e ela terá um novo nome. Eu vou colocar nela um novo nome. Não o nome de César, mas é o nome de Deus que está na igreja. Ele sela a igreja com o seu próprio nome. O maravilhoso, queridos irmãos, é quando nós analisamos esta carta, nós nos deleitamos em vermos como Deus é didático, como Ele se utiliza de circunstâncias do nosso dia a dia para fazer uma aplicação para a nossa edificação, para a nossa compreensão daquilo que Ele quer fazer em nós. Um quarto ponto também a ser destacado é que na cidade de Filadélfia havia um grupo de judeus que propagavam e oprimiam os crentes daquela cidade. E Jesus vai abordar exatamente isso, conforme lemos com a igreja. Ele diz: esses judaizantes são a sinagoga de Satanás. Olha que expressão forte. Porque esses judeus que habitavam ali naquela região, eles oprimiam o povo de Deus. Eles oprimiam a igreja. E esses judeus, eles julgavam que somente eles seriam salvos. Haja vista, eles tinham a observância da lei. Eles guardavam o sábado, a circuncisão, eles faziam uma dieta com restrição alimentar. Eles olhavam para a igreja e eles entendiam que os crentes não eram salvos. Salvos eram eles, os judeus, porque eles observavam as leis e eles guardavam todo aquele ritualismo do culto judaico. O fato é que qualquer igreja, qualquer local, eu vou abrir um parênteses para dizer-lhes, qualquer ambiente em que a pessoa diga, só aqui, e era o que eles diziam, só nós judeus, vocês não têm salvação. Qualquer ambiente que tem esse tipo de propagação, esse tipo de mensagem, é considerado uma seita. Uma das características mais evidentes de seita é dizer só aqui. Não há em nenhum outro local bênção. Só aqui Deus opera. Aqui é a obra de Deus. Lá fora não tem obra de Deus. Aqui é a obra, o resto é religião, o resto é qualquer outra coisa. Isso é uma característica que aponta cabalmente para uma seita. Bendito seja Deus que no céu não há divisão no terreno que nós herdaremos.
Não haverá presbiterianos em um determinado lugar, reformados em outro, batistas em outro, assembleianos em outro. Bendito seja Deus, que o Deus das Escrituras é o Deus que não faz acepção de pessoas. Ele salva, Ele opera, Ele realiza sinais, prodígios e maravilhas, e Ele não é propriedade de nenhuma instituição religiosa. Ele é proprietário, Ele não é propriedade. Ele é dono, Ele é Senhor, Ele não é o nosso escravo, Ele não está subjugado a nenhum líder religioso, nem a nenhum rótulo denominacional. Todos aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador e confessam o seu nome e creem nele, são nossos irmãos, não são nossos primos. Nós podemos até divergirmos em pontos que são secundários, terciários, mas na essência nós cremos no Evangelho da cruz. Nós cremos que estamos aqui porque Cristo pagou o preço da nossa redenção. Por isso, queridos irmãos, a seita que estava predominando na igreja de Filadélfia era de judeus que oprimiam os crentes, dizendo: vocês não são salvos, só nós, só nós, só nós. E isso é uma característica de seita. Jesus chama isso de sinagoga de Satanás. Isso é coisa do diabo. Isso é coisa do diabo. Se você já ouviu isso é coisa do diabo. Um quinto ponto que é importante destacar nesta carta é que o Senhor olha para essa igreja e diz assim: vocês têm pouca força. Mas Ele parabeniza a igreja que, apesar da pouca força, essa igreja guardava a palavra de Deus e não negava o nome de Jesus. Jesus diz que essa igreja é fiel. E por ser fiel, Ele colocou diante desta igreja uma porta. E Ele diz: a porta que eu abri, ninguém fecha. A porta que Ele abre, ninguém fecha. Quando eu estava meditando hoje, nesse texto sagrado, eu me lembrei do nosso início aqui. Eu me lembrei quando nós iniciamos, e os primeiros momentos em que um grupo tão pequeno, a gente vinha limpar essa igreja, o piso era horrível, que não adiantava limpar, que não ficava limpo. Era tão feio, gente. Não sei nem como é que o pessoal conseguia entrar aqui. Eu me lembro que, vou contar só um detalhezinho, quando eu fui alugar esse local, nós éramos um grupo muito pequeno, até porque eu havia assentado no meu coração de não chamar ninguém, nem os meus filhos, eu chamei. Eu acho que se é Deus que está fazendo, então Deus vai fazer. Então, nós não precisamos de denegrir ninguém, nem de chamar ninguém. Deus vai fazer. O que Deus tem para fazer, Ele faz. Ele não depende de mim, não depende de absolutamente ninguém. Isso é fundamental, você crer na soberania de Deus, na eleição de Deus, saber que Deus elege, Deus chama, Deus tira de seitas aqueles aos quais Ele elegeu, arranca de lá com mão forte, abre os olhos deles para que eles conheçam o verdadeiro Evangelho. E quando nós alugamos aqui, eu me lembro que eu estava um pouco ali atrás, e o dono do imóvel estava, e um corretor também estava conosco. E então, ele falou o valor do imóvel, que estava alugado por R$15.000, e há um tempo atrás, o último aluguel. E ele perguntou se vocês podem pagar quanto. Eu falei: não faz essa pergunta. Você não vai gostar de ouvir a resposta. E eu disse: não, mas assim, um valor, né? Eu falei: bom, você perguntou quanto? Eu ia dizer nada, né? Mas, então eu disse a ele, falei: olha, vamos fazer o seguinte, a gente paga 10 mil. E depois eu pensei: meu Deus, que loucura. Nós não tínhamos gente para pagar 10 mil. E aí, então, quando acabou de fechar negócio, ele diz: mas como é que é o nome da igreja? Eu falei: Igreja Reformada. E ele disse: eu estou
todo arrepiado, eu senti algo diferente agora. Porque eu sou um reformado, eu sou presbítero da igreja presbiteriana. E essa igreja estava para ser alugada por um líder neopentecostal, desse bem famoso aí fora. E ele disse, eu relutei e orava a Deus, pedindo que Deus mandasse alguém para alugar esse lugar. Está fechado o negócio. Era bem menos do que ele queria. E aí, o corretor virou-se e disse assim, bom, o primeiro aluguel é meu, né? Eu disse, aí o dono disse, é seu, é a comissão. Ele disse, está certo, é seu. O corretor disse, o primeiro aluguel eu quero doar para a igreja. Nós não tínhamos como pagar, né? Aí o dono se empolgou e disse, então o segundo aluguel fica por minha conta. Foi aí que nós iniciamos e um dia a gente estava aqui limpando, a gente não tinha som, não tinha nada, né? Aí fomos comprar o primeiro som. Acho que foi o André que fez o orçamento ali na loja de instrumentos e disse assim, olha, está ficando em 30 mil reais. Eu falei assim, como? Não tínhamos cadeira, não tinha som, não tinha nada, né? Aí arrumamos 10 pessoas e cada um passou 3 mil dividido em 10 vezes, 300 reais por mês. E assim nós compramos nosso primeiro som. Eu louvo a Deus porque quando eu li esse texto e vi a expressão, eu conheço que vocês são fracos. Eu sei da vossa pouca força, mas eu pus uma porta aberta diante de vocês. O que Deus fez foi algo maravilhoso. Hoje eu conversava com a Rebeca, pedi até desculpa que eu não fui ontem na Louvor e Voz, né? Lá no Teatro Sônia Cabral, lá em Vitória. Fiquei sabendo que um monte de gente chorou à vontade, deu glória, foi uma bênção. Quanta coisa boa Deus tem feito, né? Hoje apresentando Esther, tantas crianças nascendo, tantos casamentos. E nós olhamos e Deus olha para nós e nós sabemos disso porque a Bíblia faz isso conosco, sabe? A Bíblia não apenas nos apresenta quem é Deus, a Bíblia nos faz conhecer como somos fracos. A Bíblia faz com que nós compreendamos que nós não temos força alguma. E nós aprendemos então a depender unicamente de Deus. E Jesus vai dizer para uma igreja com pouca força, Ele vai parabenizar essa igreja, e Ele diz, vocês guardaram a minha palavra, não negaram o meu nome. E porque vocês foram fiéis, eu vou colocar diante de vocês uma porta aberta, e ninguém vai fechar essa porta. Pouca força. Forte aos olhos de Deus não é uma igreja forte em si mesma. Uma igreja forte aos olhos de Deus é uma igreja fiel às Escrituras. Uma igreja comprometida com a palavra de Deus, que não nega o nome de Jesus, faz esta igreja, diante dela, uma porta aberta. Quem abre? O Todo-Poderoso. Aquele que instituiu a igreja é aquele que prometeu que estaria conosco todos os dias para sustentar a igreja. O nosso Deus é um Deus responsável. Ele não apenas nos salvou, Ele nos dá toda a condição para caminharmos. E Ele nos conscientiza de uma coisa, vocês são fracos, mas diante de vocês está uma porta aberta. Eu abri essa porta. Que maravilha, queridos irmãos. A força da igreja não está nela, a força da igreja está no nosso Deus. Por isso, por conhecer quem nós somos, a Bíblia chega a dizer, o fraco diga, eu sou forte. Por quê? Parece uma incoerência esse texto sagrado. O fraco diga, eu sou forte. Porque dentro de cada fraco existe um Deus que é forte. Paulo chega a dizer assim, quando eu estou fraco, aí sim, eu sou forte. A nossa fraqueza é para compreendermos que somos muito limitados e que a nossa força é pequena, que pouco podemos fazer. E quanto menores somos, nós mais dependentes somos de Deus. E quanto mais dependentes somos de Deus, mais Deus opera. Porque Deus não dá sua glória a outro. Uma igreja não depende de nenhum homem, de nenhum líder, de ninguém. Ela depende exclusivamente de Deus. O fato é
queridos irmãos, é que essa igreja também era uma igreja odiada pelos judeus. Eles a odiavam, e ao final do texto sagrado em que lemos, Jesus diz: mas eu vos amei. Eles vão se prostrar diante de vocês, e eles saberão que eu vos amei. Quantas perseguições você já sofreu? Eu me lembro que eu conversei, foi com Elias, semana passada, se não me falha a memória. Ele disse assim: pastor, muita gente virou a cara para mim. Talvez essa tenha sido a experiência da grande parte aqui. Até familiares. Essa igreja, ela era odiada pelo mundo, mas amada por Jesus. E o Senhor vai dizer: não é a igreja que vai se prostrar ante os pés de uma seita judaizante. Não é a igreja que vai retroceder diante da perseguição. Não é a igreja que vai recuar diante da atuação leviana daqueles que se diziam judeus, e não são, disse o Senhor, são sinagoga de Satanás. E Jesus disse: eles perseguem a igreja, mas eles saberão que eu amo vocês. Eles irão reconhecer que a igreja é o verdadeiro povo de Deus. A igreja é a noiva de Cristo, a igreja é a amada de Cristo, a igreja é a noiva do Cordeiro, a igreja é a vinha do Senhor, a igreja é a família de Deus, a igreja é a menina dos olhos de Deus. Nada nem ninguém pode tocar na igreja sem que haja uma autorização expressa do Deus Todo-Poderoso. Aquele que nos comprou com seu sangue, Ele é responsável para cuidar de nós. E essa é a nossa segurança. No sétimo ponto, e ao final dessa primeira abordagem, para uma igreja que guardou a palavra de Deus, o Senhor diz: eu guardarei vocês na hora da tribulação. O Senhor olhou para essa igreja e diz: vocês têm pouca força, mas guardaram a minha palavra, e confessaram o meu nome, não negaram o meu nome, então eu vou guardar vocês na hora da provação. Na hora da prova, quem te guarda é Deus. Na hora que a situação aperta, quem te guarda é Deus. Ô irmãos, a palavra de Deus é muito clara. A nossa confiança não está na nossa força. A nossa confiança está em um Deus que é responsável. Ele não vai permitir luta maior do que nós podemos suportar. Ele vai nos dar forças para passarmos pela luta, para que no meio da luta glorifiquemos o nome dEle. A igreja que guarda a palavra, Deus a guardará. Essa igreja preferiu ser fiel à pregação da palavra de Deus do que ser leviana e pregar uma mensagem mais palatável, porém herética. Ela não fez isso. As igrejas de hoje estão tentadas a abandonar a fidelidade à pregação da Santa Escritura. Há uma tentação para isso, para agradar a plateia. E essa é a razão do crescimento das chamadas churches. Essa é a razão. Um evangelho mais palatável, um tipo de mensagem não cristocêntrica, mas antropocêntrica. Uma mensagem que não precisa confrontar você, uma mensagem que não fala do céu, que não fala do inferno, que não fala do pecado, mas que vai estimular você para enfrentar uma segunda-feira cheio de ânimo. Não é essa a mensagem do evangelho. A mensagem da cruz não é essa. Infelizmente, essa é a razão do crescimento de muitas igrejas. Uma mensagem mais palatável. Um tipo de programação para atender os gostos contemporâneos. Mas Jesus está prometendo a essa igreja que se ela se mantiver fiel, quando vierem os problemas, quando vierem as provas, Ele as protegerá. Quem nos protege é Deus. Mantenha-se fiel a Deus, irmão. Lute com a palavra de Deus na sua mão. Saiba que Deus zela e vela pelos seus. O Senhor não vai te abandonar. O Senhor não nos abandonará. A palavra de Deus é clara quando Ele diz: não te deixarei, não te abandonarei, não importa o que os homens façam, o Senhor está conosco. Às vezes nós tememos as lutas. Lembram-se quando Eliseu
estava em Dotã, e o moço de Eliseu saiu logo pela manhã. Quando ele acorda, ele vê a cidade cercada por exército, e ele diz: olha, estamos cercados. E Eliseu ora dizendo: eu peço, Senhor, que o Senhor abra os olhos dele, para que veja o que eu estou vendo. Maior é o que está conosco do que o que está com eles. O Deus Todo-Poderoso é conosco. Ele não apenas nos salvou, Ele nos fez uma promessa: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não vai deixar, Ele não vai te abandonar. A luta pode estar grande, mas Ele está do seu lado. Às vezes nós não conseguimos enxergá-lo. É verdade que a nossa limitação é tão grande. Lembra-se os discípulos no caminho de Emaús, quando eles caminhavam e não estavam entendendo nada e reclamavam um com o outro. Hoje já é o terceiro dia e nada aconteceu. E o Senhor estava com eles. O que vocês estão conversando? Ele disse: você não sabe, você não é daqui. Você não sabe que um varão poderoso em obras, Jesus, foi morto. Só você que não sabe. Ainda brigaram com o Senhor quando fez a pergunta a eles. E a Bíblia diz que os olhos deles estavam fechados e não souberam que era o Senhor. E o Senhor estava com eles. De repente, o Senhor foi conversando e o papo estava tão bom, que quando o Senhor ameaçou ir mais adiante, eles disseram: fica conosco, porque já se fez tarde. E quando os olhos deles são abertos, e eles disseram: porventura não ardia em nosso coração, quando pelo caminho nos falava? Irmãos, às vezes a circunstância parece uma coisa terrível que nos cerca, mas o nosso coração arde, porque Ele está conosco. Neste culto, seu coração está ardendo no meio da luta, porque Ele está com você. Está com você. Lembra-se do hino Castelo Forte, escrito por Lutero, Martim Lutero. Lutero foi recolhido pelo príncipe Figueiredo, Frederico, príncipe da Saxônia, e ele foi sequestrado e foi levado para o castelo de Wartburg. E lá ele escreve aquele que é o hino da reforma: Castelo forte é o nosso Deus. E há uma estrofe neste hino que diz assim: se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos podiam assustar, nem somos derrotados. Aleluia! Não somos derrotados. É pouca força, mas guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. Eu abri diante de vocês uma porta, e ela está aberta, e ninguém a fechará. E todos saberão que eu vos amo. Aqueles que são sinagoga de Satanás irão se prostrar, e eles saberão: eu vos amo. Eu vos amo. Nesta carta, Jesus apresenta 3 figuras. E essas 3 figuras vão reger toda a carta. A primeira figura que vemos é uma chave. Jesus diz: eu sou, quem fala convosco é o santo e verdadeiro, e aquele que tem a chave de Davi. A primeira figura que apresenta e que vai reger toda esta carta é uma chave. A segunda figura que apresenta, que vai reger esta carta, é uma porta aberta. E a terceira figura, uma coluna no templo de Deus. O que eu quero dizer a vocês é que você pode guardar da igreja de Filadélfia esses 3 aspectos, e você vai compreender muito bem o que Jesus queria dizer a esta igreja: a figura de uma chave, a figura de uma porta e a figura de uma coluna. Vejamos, portanto, a primeira figura, a figura de uma porta aberta. A palavra de Deus, o Senhor diz, conforme falei, Jesus olha para essa igreja e diz: eu conheço a tua pouca força. Mas a nossa pouca força é apenas não um problema, mas uma oportunidade. Às vezes nós olhamos para uma situação e não vemos como buscar uma solução. Não vemos solução. Mas a pouca força é uma oportunidade que Deus nos dá. Que porta é essa? Que porta é essa que Jesus disse: eu vou colocar diante de vocês uma porta aberta? João capítulo 10, Jesus diz: eu sou a porta, aquele que entrar por mim entrará, sairá e achará pastagens. Se alguém entrar por mim, vai achar pastagem. Nós somos alimentados, irmãos.
Esta porta se abriu no dia glorioso em que nós entramos e alcançamos, pela graça de Deus, fomos salvos. Deus não apenas nos salvou, Deus nos alimenta. Ele diz: eu sou a porta da salvação é Cristo. Quem entra por essa porta está seguro, está alimentado por Ele, entrará, sairá e achará pastagem. No Sermão do Monte, Jesus ainda disse assim: porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Porque apertada é a porta que conduz à salvação, e poucos são os que entram por ele. Jesus diz que ambas as portas, porta estreita e porta larga, estão abertas para todos nós. A porta larga conduz a uma avenida larga, e o final desta avenida larga é o inferno. A porta estreita, ela também está aberta, e ela conduz ao caminho estreito. Nesse caminho estreito não passam duas pessoas, apenas uma. Nesse caminho estreito não há como levar nenhum tipo de bagagem. Nesse caminho estreito não dá para passarmos se não nos curvarmos. Nesse caminho estreito nós temos que compreender, é nós e o Senhor. Esse é o caminho estreito. E Jesus colocou diante desta igreja a porta da salvação. Devemos entender também que esta porta é algo que Jesus deu à igreja no sentido de evangelização. A igreja, Ele não apenas nos salvou, Ele nos deu a condição de evangelizarmos. Ele está dizendo, a porta está aberta. Foi Ele que abriu. É algo que devemos compreender, a nossa instrumentalidade. Devemos compreender que fomos salvos com um propósito, de anunciarmos o reino. Fomos salvos com o propósito que foi uma ordenança de Jesus. Ele deu uma ordem dizendo: ide por todo mundo, pregai o evangelho, anunciai as nações, ensinai-os, fazei discípulos e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há uma porta de evangelização que está aberta para a igreja. Então as circunstâncias difíceis que cercavam esta igreja era apenas uma oportunidade, não era impedimento. Situação difícil não impede a igreja de caminhar. Situação difícil são portas abertas que Deus abre para que a glória dele seja manifesta. Devemos compreender, queridos irmãos, que precisamos vencer os empecilhos. Às vezes há crentes que retrocedem ou que desanimam na caminhada. Olhe, passe a olhar para os empecilhos, como havia na igreja de Filadélfia, como oportunidades. O empecilho, fracos. Qual outro empecilho? Caluniados, perseguidos pelos judeus, que eram sinagoga de Satanás. Mas ele diz: eu coloquei uma porta aberta diante de vocês. Isto é, nenhum empecilho vai deter o avanço da igreja. A igreja vai avançar, o reino de Deus vai avançar, porque quem está à frente da igreja, disse Jesus, diz aos meus discípulos que eu vou adiante de vocês, eu encontro vocês lá na frente. Às vezes nós estamos como Pedro, nós desanimamos, nós entramos numa dificuldade e de repente nós queremos desistir de tudo como Pedro queria. E então foi necessário que um anjo dissesse a Pedro, diz aos discípulos de Jesus, e diz também a Pedro, que ele vai esperar vocês lá na Galileia. Irmão querido, se você está desanimado, há uma palavra especial para você. Ele te espera lá na frente. Ele não apenas te salvou, Ele está cuidando de você. Há uma porta aberta para você, e Deus quer te usar como instrumento para que outras pessoas também sejam salvas. Olhe para essas circunstâncias, não como empecilhos, mas como oportunidade para se propagar o evangelho, para se pregar o evangelho. Eu estava lembrando aqui da nossa igreja. Deus colocou diante da igreja reformada uma porta aberta para nós evangelizarmos. Hoje nós temos os PGs, os pequenos grupos, porta aberta para evangelização. Quem abriu essa porta foi Deus. Nós temos os departamentos aqui, o departamento de casais, estava conversando aqui com André e Catiara, também Tiago e Lilian.
o departamento de ensino infantil, são portas, são oportunidades para evangelizarmos. Haverá um jantar de casais, não é isso? Está marcado para quando? 20 de julho. Eu estava com fome já, só 27 de julho. Sabe o que Deus está fazendo? É algo tão maravilhoso, é algo tão sublime, é uma porta aberta, e essa porta é visível. A força é pequena, é fraca, mas a porta está aberta. Nós, quando iniciamos, e há um tempo atrás, nós íamos conversando sobre o que é imprescindível sermos como igreja, uma igreja missionária, e nós conversamos entre os pastores, e dizíamos, precisamos ser uma igreja missionária, e aí Deus trouxe uma família missionária, cadê Wander, está aí? Não, Wander estava aqui, estava esperando Débora e Juliana, né, que estão voltando da cidade de Mimoso, junto com Vicentina, e outros irmãos mais, que saíram daqui na sexta-feira para limpar as casas das pessoas lá em Mimoso do Sul. Queremos ser uma igreja missionária. E Deus trouxe gente já que tem experiência com missões e colocou aqui nessa igreja. Eu coloquei diante de vocês uma porta aberta. A vossa força é pequena, mas a porta está aberta. Que coisa extraordinária, irmãos. Deus bendito, Deus glorioso. Eu, quando olho, por exemplo, a Vicentina, ela não tem a experiência, a expertise que eles têm, mas Vicentina acho que já nasceu missionária. Há dias atrás, eu estava conversando com ela, ela deu testemunho de uma pessoa de rua, morador de rua, que ela tinha, que fazia um tratamento numa clínica, ali, como é o nome? Renascidos em Cristo. E esse grupo Renascidos em Cristo, nós damos, a igreja aqui dá um apoio a essa instituição, Renascidos em Cristo, que tem como objetivo tirar as pessoas dessa situação de rua, de drogas e cuidar deles. E essa pessoa, esse rapaz, tinha saído de lá, e Vicentina, andando no calçadão da praia, encontrou, e ele estava todo encolhido, e ela foi, e disse, é você, fulano? E ele estava, não sei se embriagado ou drogado, e não reconheceu direito, mas eles fizeram um primeiro contato, e ela marcou de ir, no dia seguinte, ela foi, o encontrou, ele estava lá, e ela o tomou novamente, colocou dentro do carro, o levou lá para o Renascidos em Cristo, e agora, há pouco tempo atrás, ele foi batizado. Então a força é pequena, mas Deus colocou diante de nós uma porta aberta. Só Deus faz isso. Só Deus pode fazer isso. Eu me lembro quando Paulo estava preso em Roma, ele escreve a carta aos Colossenses, e ele faz um pedido aos Colossenses. Ele diz, orem para que me seja aberta a porta da pregação do Evangelho. Quando Paulo vai em Atenas e vê aqueles muitos deuses que não são deuses, ele não sai dali, ele não vê o empecilho como alguma coisa para ele recuar, ele vê o empecilho como uma oportunidade, como uma porta aberta. Então ele começa a pregar, ele dizendo, o meu Deus é esse Deus aqui, onde o altar está escrito ao Deus desconhecido. Esse é o Deus que eu quero pregar a vocês. Ô irmãos queridos, Deus está fazendo coisas maravilhosas. A igreja de Filadélfia é uma igreja que se aparenta conosco como as demais, tanto nas virtudes quanto nas nossas dificuldades também. Não somos perfeitos, não somos. Mas um dia receberemos um corpo glorificado. E aí sim, estaremos para sempre com o Senhor. Eu quero lembrar a vocês que a outra figura, a primeira figura é a figura da porta aberta. A segunda figura é a figura da chave. A porta aberta significa empecilhos, não, oportunidades, sim. Enquanto a porta aberta fala de oportunidade, a chave fala de autoridade.
Lembra-se quando Jesus disse a Pedro: eu te darei as chaves do reino, e tudo que você ligar na terra será ligado no céu, e aquilo que você desligar na terra será desligado no céu. Autoridade. Deus deu à igreja autoridade, as chaves. Apocalipse diz: Jesus ressuscitou, Ele tem a chave da morte e a chave do inferno. Ele tem autoridade, Ele tem poder. Nós precisamos entender que nós não abraçamos, irmãos, um projeto hipotético que pode dar certo ou pode não dar certo. Não, nós seguimos absolutamente, abraçamos um projeto vitorioso. Não por nós, mas pela cruz, o nosso Salvador. O Senhor Jesus não tem apenas a chave da morte e do inferno, Ele tem também a chave que abre a porta para a evangelização do mundo. Ninguém pode entrar por essa porta se a chave Ele não tiver aberta essa porta. Assim como a porta é símbolo de oportunidade, conforme disse, a chave é símbolo de autoridade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se Ele não abrir a porta. Lembram-se quando Paulo vai evangelizar na cidade de Filipos, a primeira cidade evangelizada da Europa, e a primeira casa que se abre é a casa de Lídia, e a Bíblia diz: e Deus abriu o coração de Lídia. Olha a chave. Quem abre o coração, quem salva é Ele. Quem Ele elege, Ele chama, Ele regenera. É Ele que faz todas as coisas. Um reformado é esse que entende exatamente isso. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, né? É dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, não há glória nossa, não é o que nós fazemos, é o que Cristo fez, não são as minhas obras, é a obra de Cristo. Lembro ainda que, quando Jesus diz a Pedro: eu te darei as chaves do reino, tanto as chaves está ligado à autoridade, como também ao evangelismo, porque Pedro é o instrumento que Deus vai usar para pregar a primeira palavra, e 3.000 almas são salvas. Depois, a porta do templo Formosa, já no capítulo 3 do livro de Atos, Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, quando então um coxo é curado, e ele começa a pregar o evangelho, e a porta está aberta, e são acrescidos, o número de homens chega perto de 5.000. E também no capítulo 10 do livro de Atos, diz a palavra de Deus que Pedro vai pregar a palavra de Deus na casa de Cornélio, que era da corte italiana. A porta da salvação se abre para os gentios. Por isso a chave é a autoridade para evangelizar, para pregar. E a palavra de Deus diz mais: quando os discípulos apanharam e foram chicoteados, eles oraram a Deus dizendo: Deus nos dê intrepidez para pregar o evangelho com toda a autoridade. É necessário compreendermos que portas abertas significam empecilhos são vencidos pelo poder de Deus. A chave é a autoridade que Jesus deu à igreja, porque Ele está presente na igreja. Hoje essa porta está aberta, mas um dia a porta vai se fechar. Lucas capítulo 13, verso 25 a 27 diz assim: quando o dono da casa se estiver levantado e fechada a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, Ele vos responderá: não sei de onde vós sois. E a resposta deles é: mas nós comíamos e bebíamos na tua presença, e você ensinava nas nossas praças. E mais uma vez ele vai dizer: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim. A porta vai se fechar, mas hoje a porta está aberta. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de você conhecer a autoridade e o poder de Jesus. E Deus quer salvar a sua alma, resgatar você das garras do pecado, das garras do diabo, fazer você compreender quão maravilhoso é o nosso Salvador. Oh, irmãos queridos, bendito seja Deus, que uma porta nos está aberta, a chave está ali. Ele, Jesus, tem a chave. A chave. Em determinados momentos da história da igreja, parece que as coisas vão caminhando de mal a pior. Houve um momento em que a igreja de Jerusalém estava sendo perseguida, massacrada. Eles haviam prendido Tiago, e Tiago fora morto à espada. O apóstolo amado, morto à espada.
A igreja reunida na casa de João Marcos fazia oração porque Pedro estava preso. A igreja estava abatida com a morte de Tiago, mas a igreja orava. E a Bíblia diz que Deus enviou um anjo e ele abriu a porta da prisão e arrancou Pedro de lá. A porta está aberta, Deus tem a chave, Deus tem oportunidade e Deus tem autoridade para distribuir, para dar à igreja a condição para ela propagar o evangelho. E a terceira figura desta carta é a coluna. Ao que vencer, farei dele uma coluna no templo do meu Deus. Jesus diz que se a igreja for fiel, ele trará uma grande, gloriosa recompensa e uma sublime herança. Qual é a herança? Eu farei de vocês uma coluna no templo do meu Deus. No verso 11 ele diz ainda: eis que eu venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Olha bem o que Jesus está dizendo. Mais uma vez ele enfatiza dizendo: eu venho sem demora. E ele diz: conserva o que você tem. Não busque novidades. Não vá no mercado da fé, em igrejas mercantilistas, que comercializam a fé, não vá buscar lá. Não faça isso, irmão. Ele está dizendo: conserva o que tens. Não mude a mensagem. Creia no Evangelho, como está escrito. Abrace o Evangelho. Não aceite outra mensagem, senão da santa palavra de Deus, sem invenções, sem acréscimos. Jesus está dizendo: vocês não precisam de novidade. Conserva o que tens. Vocês não precisam de nada que está sendo oferecido no mercado da fé. Conserva os que têm. O que tens, apenas conserve o que você tem. Mantenha-se firme no verdadeiro evangelho. Não corra atrás de novidades, irmãos. Para de correr atrás de novidade. Para de buscar novidade, sabe? Crentes atrás de novidades não conservam o que tem. Perdem o que tem. Perdem o que tem. Fique firme naquilo que você aprendeu. Fique firme na palavra de Deus. Porque ele diz: eu logo virei. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A coroa aqui significa o quê, pastor? Significa a nossa identidade com o reino. Se nós não conservarmos o que temos, que é a santa palavra de Deus, nós perdemos a nossa identidade com o reino e com o rei. Então conserva o que tens. Igreja não precisa de novidade. Sabe, fogueira santa de Israel, aqui está o sal grosso, aqui está um lenço para que você comprar. Para com isso, irmão. Para, são novidades no mercado da fé. Para, isso vai te levar para o inferno. Heresia, heresia. Conserva o que tens, porque eu vou vir, eu vou voltar. Conserva o que tens, para que ninguém tire de você a sua identidade com o reino, a sua identidade com Cristo, para que todos saibam, ao olhar para você, que você está identificado com Cristo, aquele que, sendo homem, morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou poderosa e gloriosamente, está assentado à destra do Pai, o Todo-Poderoso. E Deus haverá de colocar, Ele haverá de subjugar todas as coisas por escabelo de seus pés. A Bíblia diz: quando todas as coisas estiverem sujeitas a Ele, então Ele entregará o reino, o cetro, Ele vai entregar ao Pai. O cetro está na mão dEle. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o dono da igreja, Ele comprou a igreja e Ele reina sentado no trono sobre a sua igreja. Jesus faz o alerta. E encerrando dizendo: aos vencedores eu farei coluna no meu santuário, no santuário do meu Deus. Aqui nós sofremos terremotos. Lembra que eu falei com vocês que a cidade de Filadélfia era uma cidade, uma terra vulcânica, e que muitos terremotos, foi destruída no ano 17 depois de Cristo. Jesus está dizendo para a igreja: eu farei de vocês coluna no templo do meu Deus. Isto é, as lutas aqui da terra não podem abalar a promessa de Deus para você.
Nós estamos chegando ao final. Está no final da caminhada. Está chegando a hora. Quando você vê as coisas acontecendo no mundo, você glorifica, está chegando a hora. Está chegando o momento. As profecias estão se cumprindo. Os fatos estão se precipitando. A palavra de Deus está tendo cumprimento. Em breve Ele virá. Ele virá com poder e com grande glória. E Ele vai transformar o nosso corpo abatido em um corpo semelhante ao dele. Eu farei de vocês coluna no meu santuário, no santuário do meu Deus. E Ele vai colocar o nome em você, o nome dEle. O nome dEle. A vitória completa para o povo de Deus está perto. Ah, irmãos queridos, está chegando a hora. Está chegando a hora, gente. Está chegando a hora de voltar para casa. Está chegando a hora de ouvirmos do nosso Deus: vinde benditos de meu Pai, possui o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Aqui na terra você vai sofrer abalos, aqui vai ter terremotos, aqui você vai chorar, aqui você vai cair, aqui você vai às vezes desanimar, aqui você vai sentir como fraco você é, mas em breve, ao soar da última trombeta, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, receberemos um corpo glorificado, e para sempre estaremos com o Senhor. Eu vou dar a vocês um nome, Ele vai gravar o nome de Deus, o nome da Nova Jerusalém, e o nome do Filho de Deus. Você é filho de Deus, você é herdeiro de Deus, e o nome dEle está gravado por uma eternidade. Eu quero convidar você a glorificar. Igreja Reformada de Vila Velha. Que Deus te abençoe. Que a graça de Deus seja abundante sobre todos nós. E compreendamos. Compreender a carta de Filadélfia é entender esses 3 pontos: a porta, a chave e a coluna. Que Deus te abençoe.